Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, versos 18. Aleluia! Vai dizer assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Para nós entendermos um pouco antes de nós começarmos, talvez muitos não conhecem a história de Moisés. Moisés nasceu, cresceu em um palácio. Não vou contar toda, viu, gente? Amém? Moisés cresceu e viveu em um palácio, criado por um faraó. Esse foi o meio que Deus encontrou de salvar a vida de Moisés. Quando Deus quer nos salvar, não importa os meios que Ele usa. Ele usa e pronto. Amém? Moisés, com o tempo, ele entendeu de que tribo que ele era. E ele rejeitou o palácio. E hoje nós vemos, sabe, Denis, muitos querendo morar no palácio. Hoje o que mais nós vemos, pessoas querendo morar no palácio. Os que querem morar no deserto, como Davi, foi introduzido num palácio. Mas os que querem morar no palácio, eles vão ser introduzidos no deserto. Porque Deus sempre vai tratar a nós de alguma forma, de alguma maneira. Então, Moisés viveu ali, todos nós sabemos da história dele. E o povo, um certo tempo, lá em Deuteronômio 19, vai dizer, Deus manda preparar o povo para ir encontrar com ele. No Monte Sinai. Monte Sinai. É o Monte Sinai mesmo, né? Monte Sinai. Como eu já disse, gente, eu sou vovó de 2 netinhos, então a memória não está muito legal, não. Então, Moisés chama o povo e faz tudo que Deus mandou ele fazer ali para que o povo encontrasse com Deus. Só que tinha um limite, e esse limite quem podia passar era simplesmente Moisés. Mas mesmo com esse limite, Deus queria se manifestar como Ele era para o povo. E a história muitos conhecem, que veio fumaça sobre o monte, veio nuvem, veio trovões, veio relâmpagos, e Deus começou a falar, só que Moisés entendia que Deus estava falando, o povo só ouvia trovões e relâmpagos. E com isso, o povo ficou com medo. Eles se afastaram mais daquele limite que Deus colocou. E eles pediram para que Moisés fosse mediador entre eles e Deus, porque eles tinham medo de Deus. Só que Moisés não tinha. Moisés não tinha nenhum medo de Deus. E hoje o que nós mais precisamos, no tempo em que nós estamos vivendo, é não ter medo
Deus. Então eles preferiram Moisés em vez de ter um relacionamento direto com Deus. Abre lá em Jeremias, vou mostrar para vocês. Jeremias. Pode abrir Jeremias, capítulo 31. Verso 31. Vamos lá. Aqui não? Quantos tem glória aí? Quantos tem aleluia? Jesus. Olha o que diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E é isso aqui que desde o início Deus queria fazer com o povo. Colocar a lei dele lá em Deuteronômio 19 no coração. E eles rejeitaram. Preferiram o mediador, e assim Moisés, ele foi o mediador do povo ali, porque ele é uma tipologia de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo que haveria de vir. Todo o Velho Testamento ele vai apontar para Cristo. E a vida de Moisés, o chamado de Moisés, nos revela Cristo. Então, Moisés, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele não tinha medo do Senhor. E assim foi sendo ele o condutor do povo para Israel. E no texto que nós lemos em Êxodo 33:18 vai nos relatar quando Moisés sobe ao monte e fica ali 40 dias e 40 noites. Em um encontro com o Senhor ali, Deus revelando tudo para ele, revelando o tabernáculo, como que haveria de ser construído. E esse foi o ponto mais alto da experiência espiritual de Moisés, quando ele subiu no monte. E no capítulo 32, no anterior a esse, quando ele subiu a primeira vez no monte, ficou 40 dias e 40 noites.
vemos que ali na ausência de Moisés, porque ele ficou ausente, o povo vem e faz uma pressão em Arão, para que fizesse deuses para eles, para que a adorasse. Nós não podemos ser conduzidos por pressão do povo, vocês que são líderes da casa, porque senão nós podemos levantar bezerros de ouro. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Então, o povo fazendo essa pressão no verso 1, porque eles acharam que Moisés não voltaria mais, do capítulo 32. E Moisés, ali no monte, Deus diz para ele: Moisés, desce. Aí Deus fala com ele: porque o teu povo, ele joga a responsabilidade para Moisés. O teu povo tem se corrompido? Aí quando ele fala, Moisés ali, ele não tem a noção do que estava acontecendo. Aí ele fala assim: desce, porque senão eu vou consumir o teu povo, e eu vou consumir, vou fazer de você uma nova nação. Quem de nós, pastor Marquinhos ontem estava revelando a minha ministração, gente, a minha pregação na mesa, para você ver como as coisas estão alinhadas. Quem de nós, vamos lá, Deus fala assim, porque nós costumamos ter o espírito de João e Tiago. Não é verdade? Senhor, por que isso não desce fogo do céu e consome esse povo? Aí Jesus pergunta: de que espírito sois? Não é verdade? Então, quantos de nós talvez se levasse essa proposta e falava assim: pode consumir tudo, precisa sobrar nada. Faça a tua vontade. Ô, gente, a vida de Moisés, ela confronta as nossas vidas. O relacionamento que ele tinha tanto com Deus e o relacionamento tanto que ele tinha com o povo. Por que ele é a tipologia de Cristo? Porque ali na hora ele se levantou como intercessor do povo. E Jesus é o nosso intercessor. Moisés levantou como profeta, como libertador e como intercessor, todas as características do caráter de Cristo. Por isso que ele representa a Cristo. Então, Moisés responde ao Senhor: por que o Senhor iria contra o seu povo? Só fala assim com Deus quem tem intimidade. Se não tem intimidade, não fala assim com Deus. Só nós podemos falar assim com Deus quando nós temos o quê? Intimidade. Moisés tinha essa intimidade. Então, no verso 11 do capítulo 32, ele vai falar: por que o Senhor está levantando contra o seu povo? Foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, porque Deus fala assim: teu povo, foi o Senhor que tirou da terra do Egito com força e com mão forte. E Moisés fala assim: eles não são o meu povo, eles são o teu povo.
Então, no verso 13, nós vamos ver, ele lembra Deus da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se o Senhor destruir o teu povo agora, Faraó, o Egito vai zombar de nós. Foi para isso que eles saíram daqui, para morrer no deserto? Ele fala assim com Deus. E ele lembra Deus de uma aliança que ele tinha feito. Porque Deus é Deus de aliança. Olha a ousadia do cara. Aí ele fala assim, no verso 12 vai dizer, e ele pede Deus para se arrepender. Vamos ler? Verso 32, capítulo 32. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Só tem coragem de fazer isso quem tem intimidade, quem conhece Deus verdadeiramente e quem é intercessor. Para os nossos tempos, para um avivamento chegar, o que nós precisamos são de evangelistas, profetas e intercessores. Porque os intercessores, eles vão trazer o reino dos céus para a terra. Quem é intercessor aqui? Vocês têm a obrigação de trazer a realidade dos céus para a terra. Só quem faz isso e quem fala isso, gente, é quem tem intimidade. E o texto vai dizer que Deus se arrependeu do que ele tinha pensado em destruir o povo. Então, Deus já tinha visto tudo o que estava acontecendo no arraial, só que Moisés, o quê? Não. Então, Moisés ainda não o vendo, quando ele vê, que está no verso 19 do capítulo 32, ele vê, quebra as tábuas do além e vem a ira. Deus já estava vendo, só que lá ele tinha que ser um intercessor. E lá Deus estava testando o ego dele também, para ele ver se ele ia tomar a glória que era de Deus para ele, e ele passou no teste. Quando ele vê o povo lá com festa, Josué ouço festa de júbilo. Deve ser festa. Ele falou assim, não, eu estou escutando é outra coisa. Então quando ele vê, ele se ira e quebra as tábuas. No verso 20. E engraçado que quando ele chega perto de Arão, ele fala o seguinte. Ele pergunta a Arão o que está acontecendo. Que deixou na responsabilidade, o povo na responsabilidade de Arão. Aí ele fala o seguinte. Eu falei assim, não. O povo me pressionou. Eu não aguentei, estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Eu não aguentei a pressão, pedi o povo para tirar as argolas, os brincos, os adereços do corpo, que era de ouro. Peguei tudo, joguei no fogo e saiu o bezerro. Arão mentiu, gente. Por quê? Aqui, vai dizer, não lembro o versículo, mas está no capítulo 32, não lembro mesmo. Vai dizer que Arão colocou o ouro derretido no barril e modelou o bezerro.
Ele mentiu. Não, saiu o bezerro. Olha que loucura. Então, quando ele desce, o que Moisés faz? Ele queima o bezerro de ouro, coloca o pó na água e faz o povo o quê? Beber o pó. Por quê? Me pergunta, por quê? Nós estamos falando também de tipologia, aquilo que é representação de alguma coisa. A prata, ela representa Cristo, ela representa a remissão de Cristo. O ouro, ele representa a divindade de Deus. Ele representa toda a divindade de Deus. Por quê? Me pergunta de novo, por quê? Não, vocês estão fracos. Por quê? Porque o ouro, ele não é fabricado na terra. Como assim? Já é comprovado cientificamente que o ouro não é da terra. A prata é fabricada, tudo é fabricado na terra, mas o ouro não. Os cientistas concluíram que o ouro veio de outro mundo, de outro país. Aonde tem ouro, gente? As ruas do céu são de ouro. O trono de Deus debaixo tem pedras de ouro afogueadas. Da onde veio esse ouro? Por isso que representa a divindade de Cristo, a divindade de Deus. Então, quando Moisés queima o ouro, pega o pó e coloca na água e manda o povo todinho beber, o que eles estavam falando para ele? O que ele estava falando para eles? Que o Deus tinha que morar dentro dele. Não era bezerro, não precisava de imagem, porque ele é uma luz inacessível, ele é invisível, mas ele precisa morar dentro de nós. É dentro de nós. E foi isso que ele fez. Quando Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo, que é Deus, passou a morar dentro de nós. Esta é a nova aliança, em que a lei está dentro de nós, que é o Espírito Santo nos trazendo: pode, não pode, faça, não faça. Vamos continuar. Vocês estão comigo? Aí, Moisés pega e fala assim: quem é do Senhor? Passa para cá. Toda a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. Por isso que a tribo de Levi, ela foi escolhida para servir no templo. Ela foi separada para servir. E nesse dia morreram 3.000 pessoas. Morreram nesse dia. Só que, queridos, vou falar o primeiro segredo para um avivamento. Porque eu estou falando hoje aqui com vocês é de um avivamento individual. O avivamento coletivo, ele só acontece quando há avivamento individual. Há avivamento primeiro nas casas, para depois ele conseguir chegar na sociedade. Vocês estão entendendo? O segredo de Moisés não era o monte que ele subiu 2 vezes. Ai, queridos. O segredo dele não. Porque, Jesus. O segredo de Moisés era uma tenda que ele tinha. Jesus. Que ele estendia a sua tenda fora do arraial.
chamada tenda da congregação, onde que ele ia todos os dias conversar com o Senhor. O avivamento vai chegar para você, para você, para você, para sua casa, para você, para você, para você. Quando você abrir a sua tenda da congregação na sua casa e você ter um encontro com o Senhor todos os dias. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Então ele tinha essa tenda da congregação. E quando ele caminhava, porque no outro dia ele foi para a tenda para conversar com Deus, o que iria ser feito? Moisés não dava um passo sem consultar ao Senhor. Gente, nós fazemos e acontecemos sem consultar ao Senhor primeiro o que deve ser feito das nossas vidas, da igreja, da noiva dele. Nós fazemos e acontecemos sem consultar. Moisés, ele não fazia nada sem consultar a Deus. Então todos os dias ele ia. Está tudo no capítulo 32. E aqui começa o capítulo 33. O verso 7 vai dizer que ele ia para a tenda da congregação. O verso 8 do capítulo 33 vai dizer: o povo ficava nas portas das suas tendas quando via Moisés indo para a tenda da congregação, para ver se Moisés ia entrar na tenda. E o que acontecia nessa tenda? Está lá, Êxodo 33, verso 10. Eu não estou lendo esse texto, senão a gente não vai ter tempo, tá? Amém? Vai dizer assim, que quando viam a nuvem descendo e ficando na porta da tenda da congregação, eles se ajoelhavam e adoravam. E eles iam e caminhavam e ficavam ajoelhados na frente da porta da tenda. Só que Josué, ele não foi escolhido à toa. Josué se chamava Oséias. Moisés mudou o nome dele para Josué, porque Josué é Jesus, acho que é isso mesmo. Jesus. Outra tipologia de Jesus, de Cristo, Josué. Só que Josué, ele ficava na porta da tenda. Ele era discípulo. Onde Moisés dava um passo, ele dava outro. Moisés dava um passo, ele dava outro. Quando tudo acabava, ele ficava na porta. Moisés ia embora, o povo ia embora. Josué não apartava da tenda da congregação. Ele não foi escolhido à toa. Jesus! Então vamos lá. Então Moisés ele era um intercessor violento, e dentro dessa tenda ele fala: ou o Senhor perdoa o teu povo. Aí eu te pergunto, antes de eu falar, quem faria uma coisa dessa? Ou o Senhor perdoa o teu povo. O povo não é meu, o povo é do Senhor. Ou o Senhor perdoa, ou o Senhor pode riscar o meu nome do livro das obras, porque esse livro não é da salvação, é das obras. Só pode riscar o nome do teu livro, o livro que o Senhor está escrevendo. Quem faria isso? Só um intercessor que representa Cristo. Só. Simples. Simples assim. Fala para mim, o cara não era ousado ou não era?
O cara sabia o Deus que ele estava servindo ou não sabia? Porque se ele não soubesse, você acha que ele ia encarar isso tudo e falar todas essas coisas com Deus? Tamanha intimidade que ele tinha com Deus? E Deus perdoa o povo. Aí, depois de tudo, que nós vamos continuar a história, ele pega e fala, Êxodo 33, 18, Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória no original hebraico. Vocês estão comigo? Amém? No original hebraico fala assim, faz-me ver, Senhor. Eu rogo-te. Mostra-me tua glória. Eu quero ver. Faz-me ver. Podemos traduzir assim? Deixa-me ver, por favor, a tua glória. Moisés aqui, querido, ele estava pedindo um contato mais profundo com o Senhor. Porque até então, Moisés talvez ele estava vivendo no raso. No raso. Quantos de nós quer viver no raso assim, hein? Mas vamos lá, nós estamos construindo, amém? Então, aí ele queria uma experiência, um contato mais profundo, então ele faz um clamor, porque isto é um clamor por uma revelação, não por informação. Nós estamos hoje cheios de informação e não temos nenhuma revelação de quem Deus é. Aí ele fala, rogo-te. Ou seja, Moisés está querendo intimidade. Isso é um desejo intenso que ele tinha de intimidade. Ele queria mais intimidade. E eu vou te contar um segredo, queridos. Todos aqueles que têm um relacionamento íntimo com o Senhor, quanto mais tem, Oriana, mais quer aprofundar nessa intimidade com o Senhor. Ele estava implorando para que Deus se revelasse o quê? Para ele. Agora vamos para a palavra glória. No hebraico diz kavod. É o nome de glória, só que no hebraico não é uma... Todo mundo acha que é glória. No hebraico, glória, ele tem vários significados daquilo que é glória. Ou seja, glória é um peso, é uma substância, é o significado de glória. É essência, é presença manifesta. É própria essência de Deus, o que? Manifesta. Era isso que ele queria. É a natureza de quem? De Deus, daquilo que ele é. Então, ele diz, Senhor, eu te imploro. Elias, ele fala assim, Senhor, eu te imploro. Faz-me experimentar a essência manifesta de quem tu és. É isso que Moisés está pedindo para o Senhor. E no verso 19, Deus vai falar um pouco da sua essência, um pouco da natureza dele, que é bondade, misericórdia e compadecer.
A glória dele manifesta é quando a sua substância, ela se torna perceptível, se torna manifesto e se torna experimentável. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Glória não é aparência, glória é essência. Então quando você está dizendo, por isso que eu fico, dá um glória, porque isso se perdeu no meio da igreja. Porque quando eu declaro glória, eu estou falando, eu quero a tua essência, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença manifesta, é isso que eu quero. A Bíblia nos fala que quando a glória de Deus enchia o templo, lembra da música que nós cantamos? E a orla do teu manto enchia o templo. Não era emoção. Era uma presença forte, tão real e tão pesada que os sacerdotes, todos eles, não aguentaram ficar de pé. Eu profetizo para esta casa, eu profetizo para Valadares, que as igrejas do Senhor, representadas aqui como a noiva de Cristo, que a glória dele vai ser manifesta em nome de Jesus, e que ninguém conseguirá mais ficar sem essa presença e não ficará de pé. Pois eu sei que santo derrama tua glória até que eu não consiga mais, porque eu sei, pois eu sei que santo é. Aí a gente acha que o nome glória parou por aí o significado. Parou não. Também significa dignidade, honra, valor supremo. Ah, Jesus. Vocês estão entendendo? Quantos agora vão parar, não vão mais falar glória aqui? Então dê um glória. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Por isso que quando damos glória, nós reconhecemos o peso de quem Ele é, aquilo que Ele representa. Quando a glória desce, a manifestação dele, ela é real, ela é realidade. Ela não é só teoria, ela se torna realidade. Então aí nós perguntamos, como assim que Moisés andava no raso? E como assim que Deus pede, Oriana? Para Deus, ele pede para Deus para que mostrasse a glória dele. Aliás, a glória dele já tinha sido manifesta? Não. As mãos dele tinham sido manifestas. A glória não. Porque um homem que já tinha visto tantos milagres, pede para ver a glória de Deus. Viu o Senhor numa sarça ardente. Vamos lá, vamos lembrando. O cajado transformar numa serpente. Muitos milagres, as pragas do Egito. A libertação do povo do Egito. O mar vermelho se abrir.
água sair da rocha, aves caindo do céu para alimentar o povo, peixes saindo do mar para alimentar o povo. Aí Moisés vira: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu não quero mais conhecer as suas mãos, eu quero conhecer a tua face, eu quero conhecer o teu caráter, eu quero saber quem tu és. Revela-me, mostra-me a tua na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Então ele pede, porque as mãos dele já não faz para ele, já não satisfaz o coração dele mais. Ele queria um relacionamento mais íntimo. Aí me fala, o homem que entra na tenda da congregação todos os dias e a nuvem desce, e a Bíblia fala que Deus falava com ele face a face como falava com um amigo. No final ele vira: eu ainda quero ver a tua glória, eu ainda quero ver a tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Presta atenção. Em nome de Jesus, você vai sair diferente daqui hoje. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele vai tocar quem ele quer. Você vai ser marcado pelo Espírito Santo. Deus vai aumentar o nível da fome e da sede, onde você nunca mais vai querer sair da tenda da congregação. Existe um nível onde o cristão não busca mais bênçãos, mas o próprio Deus. Vou repetir. Existe um nível, não são todos, mas você não pode fazer parte do todos, você tem que fazer parte dos íntimos, em que ele não se contenta com as bênçãos, ele quer mesmo é a face de Deus, porque quem tem a face tem tudo. Quem tem a face tem tudo. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Então esse pedido de Moisés, ele vai nos mostrar algumas coisas. Uma forte fome espiritual, sede pela realidade de Deus. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade de Deus. Não é uma superficial, é intimidade. Ele não estava pedindo poder, ele não estava pedindo vitória,
Ele não estava pedindo milagres, porque isso tudo ele já conhecia. Ele estava pedindo a glória. Ele pediu Deus. Eu quero Deus, não o que Ele dá, mas aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. E o mais interessante, que isso aqui eu aprendi com Moisés. Capítulo 33, verso 2 e 3. Deus disse que não iria, tá bom, eu perdoo o povo, mas eu não vou mais acompanhar vocês. Porque se eu acompanhar, porque esse povo é dura cerviz. O que é dura cerviz, gente? Dura cerviz é um problema que tem aqui. Que a pessoa, o que ela não faz? Isso aqui, ó. Eles não se inclinam. Eles não se arrependem. Eles não se humilham. Então, se eu for com vocês, eu vou consumir o povo. Porque tudo que Deus queria desde o início, quando Adão e Eva pecassem, é que eles confessaram assim, que eles pecaram, que eles se humilhassem. Eles não se inclinaram, tiveram dura cerviz. E assim é o povo, ele é de dura cerviz. Nós precisamos ser humildes, se prostrar, se humilhar, se arrepender. Então ele fala, então eu não vou com vocês, para não consumir o povo. Para mim isso aqui, gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar um anjo para ir junto com vocês. Presta atenção, eu esqueci de falar. Tinha nuvem para tapar o sol de dia e nuvem de fogo à noite. Ô, gente. Então vamos lá. Então, aí Moisés, eu vou mandar um anjo. Aí ele fala, se o Senhor disse que me conhece, verso 12, pelo meu nome, o Senhor disse para mim, que o Senhor me conhece pelo meu nome, e que o Senhor achou graça nos seus olhos da minha vida, se o Senhor disse isso mesmo, aí ele fala, aí Moisés ele vai continuar, se tenho mesmo, aí está no verso 13, se tenho mesmo achado graça aos teus olhos, rogo-te, ó, a palavra rogo-te de novo, que me faças saber o teu caminho. Verso 15. Se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir. Se o Senhor não for, eu não vou, porque eu não quero mais os teus feitos, eu quero a tua presença. Eu quero a tua glória. O anjo é muito bom. Ele é para servir o povo. Mas não. A presença dele. Então, queridos, eu não dou mais um passo sem saber. O Senhor está comigo. Eu não piso nesse altar sem saber. O Senhor está comigo. Porque o Senhor não tiver, não me faça subir. Não me faça subir. Então, com uma súplica dessa, um clamor dessa, tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Só que ele continua insistindo. Aí Deus falou assim, tá bom, eu vou com vocês. Então, no verso 17, Deus diz para ele, porquanto, ele fala, eu vou com vocês, porquanto achasses graças aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Vou falar de novo. Qual foi o clamor? Se o Senhor falou comigo, o Senhor achou a graça nos meus, de mim, e o Senhor conhece o teu nome,
o Senhor não vai fazer a gente subir sem a tua presença. Ele fala: porquanto achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo o teu nome. Quando, queridos, alguém pede a glória de Deus, é porque já não está satisfeito com experiências exteriores. Ele quer conhecer o quê? Deus intimamente. E ele quer Deus interiormente. Mas tudo isso, para Moisés chegar nesse nível aqui, ele passou por muitas coisas. Quem é escolhido para passar, para andar no nível Denis? Quem é escolhido para ter um nível de intimidade como o de Moisés? Ele vai passar por muitas coisas. Jéssica, Oriana, pastor Márcio, pastora Joyce. Eles vão passar por níveis de rejeições, de humilhações, de pressão. Vai sofrer com o povo. Ele passou por todo esse processo para chegar nesse nível de intimidade com Deus. Deus está aumentando o nível de intimidade para muitos aqui. Deus me mostrou claramente isso desde ontem. Deus vai fazer muitas coisas nesta noite. Muitas coisas. Isso tudo, o que é que produziu nele? A morte do ego. Só tem esse nível de intimidade com Deus quem morreu. Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele crucificou a sua carne. Então ele vai atingir esse nível de intimidade com o Senhor. A revelação de quem ele é vem depois da morte do ego. Então Deus quer matar muita gente aqui hoje. Deus quer matar ninguém, só alguns, porque é para alguns mesmo. Deus vai matar muitos aqui hoje. O seu ego precisa ser crucificado, porque nós estamos vivendo o tempo dos amantes de si mesmo. Se você é amante de si mesmo, eu te digo, você nunca vai ter esse nível aqui com Deus. Então deixa de ser dura serviço, converte, arrepende-te e vai matar o teu ego na cruz. Vai carregar a cruz. Aplicação pessoal para nós. Como fazer para dar certo? Nós já temos a presença, não temos? Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo mora dentro de nós? Nós já temos a presença. Não é verdade? Não é verdade? Quanto mais glória nós damos, mais a manifestação de Deus vem. Porque você entendeu que glória não é só um significado. E não é jogado só em vão. É só uma glorificação. É você chamando a natureza de Deus para manifestar no meio do povo. Tem a tua tenda da congregação no teu quarto. Porque aquele que entra no quarto tem que fechar a porta. E o Pai já está lá te esperando, porque é assim que a Bíblia diz. Entra no teu quarto, porque o Pai que está em secreto, quando você está caminhando como Moisés, indo para a tenda de oração para o teu quarto, Deus ele vai estar lá já dentro do quarto, porque o teu Pai que está em secreto, então ele já está lá dentro.
É só você entregar o teu quarto. Queridos, deixa eu entregar uma revelação aqui para você. O teu quarto, o Pai já está lá, não já? Porque o texto de Mateus 6 vai dizer isso. O teu Pai que está em secreto. O que o quarto vira então? É literalmente a sala do trono. Você não precisa de segredo para entrar na sala do trono. É só entrar no... queridos. É só entrar no secreto, que a presença dele já vai estar lá. É muito simples. É muito simples. E nesse secreto, na tenda, você vai ter a leitura da palavra, onde que Deus vai se revelar para você. Tenha muita fome e sede. Deixe as experiências do passado para viver um novo de Deus. Só uma última coisinha que Deus fala com ele. Eu não posso mostrar a minha face para você. Porque nenhum homem pode ver a minha face. Porque se ver, será consumido. Ninguém aguenta. Gente, um dedinho dele basta. No sentido da presença, um dedinho, vocês estão entendendo? No sentido da presença, é o suficiente para nos derrubar. É o suficiente. E de encontro com a face dele. Só que ele fala o seguinte, no verso 21. Nós podemos fazer uma coisa. Só podemos ver a glória de Deus protegidos em Cristo. Ele fala, eu vou te pegar. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Quem é a rocha? Quem nos revela a Deus? Cristo. Quem nos revela a Deus? Quem é a rocha? Cristo. Cristo. Quem nos revela a Deus? Nós só conhecemos o Pai, porque o Pai resolveu se manifestar através do Filho. Ele é a pedra. Ele é a rocha. Ele é a pedra. João todo vai falar disso. O Pai revela Cristo, Cristo revela o Pai. O Pai revela Cristo, o Filho. Aqui Deus está revelando para ele Cristo. E ele fica protegido na fenda da rocha. Então eu vou colocar a minha mão sobre o seu rosto e vou passar. Quando eu passar, eu tiro a minha mão e você vai ver as minhas costas. Moisés não viu a face de Deus, mas viu as costas. Oh, gente, se homem não pode ver a face, nenhum homem, porque Deus, ele habita numa luz inacessível. Nós veremos sim Deus através da face de Cristo, porque a Trindade, a divindade habita no corpo de Cristo, o do Cristo glorificado. Mas Deus dá o vislumbre das costas dele. Para mim isso já é muita coisa. Para mim isso já é muita coisa. Ei,
Se isso não queima, para mim eu já estava escrevendo Deus com o dedão do pé, Jesus ali no teto, porque isso já revela muita coisa. O maior pedido que um homem pode fazer não é por bênçãos, mas por revelação de Deus. Vamos entrar nesse nível de glória, gente. Se você tem a face, você tem as mãos. Se você tem a face, você tem as mãos. E só quem faz esse clamor é uma noiva madura, experimentada, ornada. Ela não busca por milagres, ela não busca por dons. O dons ele vem de brinde. Ela busca que a face do noivo, a face de Deus. Então eu faço um convite para você agora. Busque essa face. Levante do seu lugar. Busque essa face. Aí a pergunta hoje, que agora que eu quero que você faça, tenho me agradado? E que nós precisamos. A pergunta que você precisa: o Senhor tem encontrado graça em mim? O Senhor me conhece pelo meu nome? Deus te conhece pelo teu nome? Você tem intimidade com Ele? Você tem achado graça aos olhos do Senhor? Ele conhece o teu nome? Ele te conhece. Então busque a presença dEle, até ouvir dEle: tenho me agradado de você. E eu o conheço pelo seu nome. Pelo seu nome. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é onde você está aí. Você vai se inclinar. Vai se humilhar. Se arrepender. Seja humilde. Não seja dura serviço. A primeira coisa. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Eu vejo a nuvem, entro nela. Eu vejo a nuvem, entro nela. Eu vejo a nuvem E entro nela.